A paz, Senhor, meus irmãos, desejo que vocês estejam bem, tá? Estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal. Talvez vocês sintam falta hoje da Paty. Hoje a Paty não está aqui. Agora ela está no círculo de oração na nossa igreja sede, onde a gente congrega. Mas esse vídeo é um vídeo que realmente eu preciso gravar ele sozinho. Fazem um ano e um mês que muita coisa mudou na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês algo hoje muito profundo e poderoso, tá? Quero começar esse vídeo com uma oração, tá bom? Senhor Jesus, nessa noite nós colocamos diante do Senhor, no nosso canal no YouTube, e todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos ouvido, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que elas sejam alcançadas. Que elas não tenham, Deus, um pré-julgamento de todas as coisas, mas que elas possam, ó Pai, ouvir o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trabalhar nos corações através de tudo que eu vou falar aqui nessa noite. Para que corações sejam convertidos ao Senhor, para que vidas possam se arrepender de seus pecados, abandoná-los e colocar a sua vida no altar do Senhor. Pai, alcance essas pessoas. Me dê a palavra com confiança, que a Tua presença esteja aqui, meu Deus, porque eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero abordar um tema aí muito importante, tá? O último vídeo a gente falou sobre relacionamento sexual, sobre a vida íntima do casal. E já faz alguns dias que eu tenho orado, buscado Deus com jejuns pela misericórdia do Senhor, por essa noite, porque chegou o dia de eu revelar, me expor, se eu posso dizer assim, todas as coisas que aconteceram. Nós temos gravado os vídeos, já bati aqui. Nós temos gravado os vídeos pro nosso canal e temos abordado muitos assuntos, muitas coisas que Deus ele tem ministrado em nossos corações. E eu ainda não falei de uma forma aberta sobre tudo o que aconteceu na nossa vida, na minha vida e na vida da Paty, sobre como nós chegamos até aqui. Ainda tem muitas pessoas que não acreditam que a gente está junto, que não acreditam que é possível a gente estar junto. Por quê? Porque eu, pastor Daniel, que pastoreei a igreja do Jardim Figueira por aproximadamente 9 anos, faço parte do Ministério do Belém, congrego na nossa igreja sede aqui na cidade de Amparo, pastor Marcos Lima. Eu caí, eu tive uma queda e eu caí em pecado de adultério e foi muito sério. E até então a nossa vida mudou. Há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, eu confessei todas as coisas para Paty e a nossa vida foi mudada, transformada totalmente. Eu quero contar mais detalhes sobre tudo aquilo que aconteceu. Eu quero ministrar sobre vocês todos os ensinamentos que Deus ele nos ensinou. Quero compartilhar com vocês aonde foram as brechas que foram abertas, por onde o diabo entrou, como ele trabalhou, algumas coisas que pra gente eram desconhecidas, que a gente passou a conhecer no mundo espiritual. Quero compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vivi nesse processo e que tenho vivido. Então fica até o final desse vídeo que vai ser muito edificante, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero fazer menção de um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bom, como eu comecei o vídeo dizendo para vocês, eu caí em pecado de adultério. Porém, ninguém sai de casa com a intenção, alguém que esteja bem com seu cônjuge, alguém que esteja bem com o Senhor acima de tudo, né? Ninguém sai de casa dizendo assim,
hoje eu vou pecar, hoje eu vou cair. Não. Tudo se inicia com uma queda de comportamento, como a gente pregou já sobre os altares do lar, o altar da oração, o altar da mesa, o altar do leito. Tudo isso começa com a quebra dos altares, com a quebra de princípios, com a perda de autoridade, e todas essas coisas aconteceram comigo. A verdade é que eu sempre fui uma pessoa que eu tive prazer na vida de oração. Eu já, pela bondade de Deus, tirei longos períodos de oração, de 6, 7, 8 horas ininterruptas de oração. Eu já vivi muita coisa espiritual, eu já vi Deus operar coisas extraordinárias, eu já vi manifestações sobrenaturais. Mas a verdade é que o tempo vai passando e a gente vai se acomodando de alguma forma, nosso coração vai esfriando, algumas coisas que vão estando fora dos lugares já não nos incomodam mais. Eu passei os últimos anos, esses anos da minha queda, esse período de trevas sombrio da minha vida, eu orava, mas eu orava deitado, eu já não conseguia mais me prostrar diante de Deus. Dentro de tudo que aconteceu, eu consegui identificar muitas coisas que Deus me mostrou e me ensinou. É por isso que eu comecei o vídeo dizendo que muitas pessoas nem acreditavam que eu e a Paty estamos juntos ainda, porque a gente já mencionou aqui em outros vídeos, na dificuldade que nós tínhamos de cada um exercer o seu papel. Eu, por muito tempo, não exerci o meu papel de sacerdote no lar, e por consequência a Paty ela teve que tomar uma posição que não era para ela tomar. E por eu não fazer aquilo que eu precisava fazer, eu abri muitas brechas. E como que o diabo ele trabalha no meio disso tudo? O diabo ele entra nas brechas que nós permitimos. Porque se a gente fechar as brechas e não permitir, ele não vai entrar. Se a gente resistir, ele não vai permanecer. A Bíblia diz assim: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é tão simples assim quanto parece. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, dentro de 6 tópicos aí que eu quero falar nesse vídeo, brevemente, é sobre as brechas que eu abri na falta da sinceridade com a Paty. Por quê? Porque por muitas vezes eu fui tentado. Eu vivi no mundo, eu vim do mundo de drogas, de prostituição, de promiscuidade, de orgias. E eu comecei a abrir essas brechas para o inimigo na falta da minha sinceridade, na falta de um diálogo, na falta de uma conversa. Se eu tivesse procurado a Paty quando tudo começou e tivesse falado para ela: Paty, eu estou sendo tentado, vamos orar, vamos entrar num propósito de jejum, num propósito de consagração, vamos orar junto, vamos se unir, provavelmente eu não teria caído, ou com certeza eu não teria caído. Mas eu abri essa brecha da falta da sinceridade porque eu temia, eu tinha medo de procurar a Paty e dizer: Paty, eu estou sendo tentado. E eu faltei com a sinceridade, eu escondi isso no meu coração. Então quando o diabo ele percebeu que eu não conseguia ser sincero e eu escondi isso, eu omiti essa verdade, eu entrei em um processo onde a Bíblia chama de um abismo, ele chama o outro abismo, e isso é surreal, muito profundo e poderoso. Eu quero começar esse vídeo ministrando sobre você que está nos assistindo. Se Deus está te dando a oportunidade de ser sincero com o seu cônjuge, se você está sendo tentado, Pastor Daniel, o que eu faço no meio da tentação? Seja sincero com o seu cônjuge. Procura a sua esposa ou o seu esposo. Junte-se a ele em oração. Não tema, não tema. Quanto mais você endurecer o seu coração para isso, pior será. E o tratamento ele é bem dolorido. Eu falo com toda a propriedade. Se eu tivesse sido sincero lá atrás, a gente teria evitado muitas coisas e muitos problemas. Eu faltei com a sinceridade e isso trouxe uma legalidade
para que o diabo ele trabalhasse na minha mente, no meu coração, e isso foi fazendo com que a gente se afastasse cada vez mais. Quando eu fui tentado assim pela primeira vez, a gente vivia muito bem com a Paty. A gente tinha acabado de comprar um apartamento, a gente estava bem, a gente vivia bem, feliz com as meninas, com a Rebeca. E o fruto da insinceridade, da omissão, foi fazer com que a gente fosse se afastando a cada dia mais. Foram muitas as ocupações que também nos afastaram, as ocupações com a igreja, com as pessoas dentro da nossa casa, que foi fazendo com que a gente se afastasse cada vez mais. Mas se eu tivesse sido sincero no momento da minha tentação, muitas coisas teriam sido evitadas. Até porque a gente vai ser tentado toda a nossa vida. Não há ninguém que não será tentado. Cristo, ele foi tentado no deserto. Quem somos nós para não sermos tentados? A diferença entre Cristo e nós, ou eu, foi que Jesus não cedeu à tentação. E você que está assistindo esse vídeo, se você está sendo tentado, seja sincero com seu cônjuge. Porque a sinceridade, ela muda todas as coisas. Deus, ele tem prazer de trabalhar no meio da verdade, mas não no meio da mentira, da falsidade, do engano. O tempo passou e muitas coisas foram omitidas no meu coração e eu não fui verdadeiro. E consequência de um abismo, ele chama outro abismo, a gente vai perdendo a sensibilidade da voz de Deus. A gente vai perdendo o temor do Senhor. A gente vai vivendo achando que tá tudo bem, eu não caí. Você lembra da história de Sansão? É interessante porque quando Sansão ele se envolveu com Dalila e ele se relacionava com ela, porque Sansão ele tinha uma fragilidade muito grande concernente à imoralidade sexual. Quando ele se envolvia com ela e ele dormia, ela o amarrava. E ele tinha isso como uma brincadeira, porque todas as vezes que ela o amarrava e perguntava qual é o segredo da sua força, ele brincava e ele não falava verdadeiramente qual era o seu segredo. E quando os inimigos chegavam, ele se estourava as amarras, as cordas, ele conseguia se livrar e ele conseguia derrotar os seus inimigos. E isso foi se tornando constante. Todas as vezes que ele se encontrava com Dalila, ele se relacionava com ela, ele dormia, ela perguntava qual era o seu segredo e ele omitia verdadeiramente qual era o seu segredo, ele contava outra. Ele conseguia se soltar das amarras, ele conseguia se soltar das cordas e ele derrotava os seus inimigos. E ele foi brincando, achando que ele sempre conseguiria se soltar das amarras. Mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir se soltar das amarras como eu não consegui, como Sansão não conseguiu. E quando ele percebeu que ele tinha entregado aquilo que Deus lhe deu para Dalila e para os seus inimigos, quando ele cedeu para a imoralidade, quando ele perdeu o seu temor e ele tentou se soltar das amarras, ele não conseguiu. Ele foi preso, tiraram seus olhos, ele perdeu a sua força. Ele perdeu a sua força. E é isso que acontece quando a gente brinca, achando que a gente sempre vai conseguir vencer a tentação. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. É por isso que eu digo, seja sincero. Vai na raiz, seja sincero. Porque assim haverá prosperidade. Assim haverá a graça e a bondade de Deus. Assim o seu relacionamento prosperará em todas as áreas. Um outro tópico que eu queria abordar, que é muito importante, são sobre alianças, pactos. Pessoas que a gente traz para perto que não é pra gente trazer. No meio disso tudo, eu fiz uma aliança com alguém. E eu trouxe alguém para perto, a qual a intenção e a generosidade do meu coração era de ajudar. E eu mal sabia
o que estava para acontecer. O problema é que eu fiz uma aliança sem uma direção. E aliança sem direção de Deus não tem como dar certo. Já é difícil aliança na direção de Deus, quanto mais fora da direção de Deus. Deus não falou comigo e eu tomei uma decisão e eu disse, eu vou fazer uma aliança. Porque o meu desejo, a minha intenção é boa, de ajudar. Mas como diz um ditado, de boas intenções o inferno está cheio de pessoas. E essa é uma verdade, essa é uma realidade. Quando a gente erra em aliança, quando a gente erra em determinadas decisões sem uma direção, as consequências elas vão chegar mais cedo ou mais tarde. Seja visível ou invisível, as consequências vão chegar. E na minha vida chegaram e foram muito visíveis. Consequências dramáticas, drásticas, terríveis. Eu fiz uma aliança com alguém e eu trouxe alguém para perto. Foi num período que as coisas estavam indo muito bem. Eu tinha uma imobiliária na cidade. Eu sempre tive um dom que Deus me deu de venda. Eu gosto de vender, trabalho com isso. A gente tem comércio na cidade. E eu sempre, pela misericórdia de Deus, fui um bom vendedor. Sempre fiz muitos negócios. E as coisas estavam acontecendo. Trabalhava online. Deus colocou no meu coração e eu abri uma imobiliária. Foi um sonho realizado, assim, muito grande. Muitas bênçãos de Deus. E foi no momento que eu fiz uma aliança errada de trazer alguém para perto que não era para estar perto. Porque eu não tive uma direção. E a consequência de uma aliança errada, e quando você traz as pessoas para perto, como eu trouxe, são consequências de destruição. Porque no meio disso tudo, Deus, Ele nos revelou muitas coisas. E uma delas é que a inveja, ela acontece com quem está perto. Não é alguém que está longe, que não te conhece, que vai invejar a sua vida, que vai invejar a sua família, que vai invejar os seus bens, que vai invejar aquilo que Deus te entregou. É quem está perto. Quem está perto que vai cobiçar aquilo que é seu. É quem está perto no seu ciclo de vida, de convívio, que vai invejar as suas coisas, os seus bens, a sua família, e foi isso que aconteceu. Alguém que a gente trouxe para perto invejou a minha família, invejou a minha casa, invejou os nossos bens, invejou aquilo que Deus nos entregou de mais precioso. E como você sabe disso? Deus, Ele falou com a gente. A raiz de todas as coisas que aconteceram com a gente foi a inveja. E eu falo isso sem medo de errar. Deus, Ele falou com a gente. E a inveja, em muitos momentos, ela vem na sutileza. O diabo, ele trabalha no meio da sutileza. Você já ouviu falar que o diabo ele vem em sapatinho de algodão? É verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que aconteceram na minha queda foi de fazer uma aliança errada. No meio dessa aliança errada, eu percebi que haviam sentimentos em mim por alguém que não era minha esposa. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer sobre o texto que digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio e o leito sem mácula e sem mancha, ele está dizendo ali também sobre os adúlteros. E em uma aliança errada, o meu coração ele começou a sentir algo que não era lícito. Para minha surpresa, quando eu procurei alguém e disse que não era, procurei alguém que não era minha esposa e disse, olha, tô sentindo algo por você. É triste dizer isso aqui para vocês, é muito triste. Sim, dói na minha alma porque há verdadeiramente um arrependimento dentro de mim por todas as coisas. E no momento da minha tentação, em vez de eu conversar com a Paty, não.
e eu fui falar para a pessoa a qual o diabo estava usando para me tentar, que havia um sentimento em mim por ela. E no meio disso tudo, essa pessoa olhou para mim e disse assim: eu também sinto, mas eu não sinto de hoje. Já faz mais de um mês que eu sinto. E eu não sabia. E fazia bem pouco tempo que eu tinha feito uma aliança com essas pessoas para estarem mais perto, para estarem trabalhando comigo. É por isso que eu digo que o diabo ele trabalha no meio da sutileza, porque era alguém que nunca representou nenhum tipo de ameaça, era alguém que nunca representou, que nunca nos deixou em alerta para nada. Então, realmente veio no meio da sutileza, sabe? Um negócio assim, bem camuflado, bem escondido, sem ninguém perceber. E demorou muito pra gente perceber e cair em si. E a verdade é que no meio disso tudo, quando eu disse que tinha um sentimento, a pessoa disse que havia um sentimento que já existia antes de eu sentir, mais de um mês. Depois que eu conversei com a Paty e revelei todas as coisas para ela, Deus ele nos trouxe muitas revelações. E uma dessas revelações é que algo que não começou em mim, um sentimento que não começou em mim, começou em outra pessoa por mim. Quando o diabo ele percebeu essa brecha, ele trabalhou para que essa pessoa estivesse mais próxima ainda. E no meio dessa aproximação, é por isso que eu falo, não faça alianças erradas. Fez aliança errada, vai haver consequências. No meio disso, o diabo ele fez com que eu fizesse essa aliança errada e as pessoas estavam mais perto. E no meio disso tudo e da sutileza, é interessante isso, cara. Porque a Bíblia diz assim que o poder de sedução, ela não está no homem. O poder da sedução está na mulher. E não tenha-me que eu estou gravando esse vídeo para justificar algo, porque quem nos justifica é Cristo. Mas como eu estou revelando tudo o que aconteceu, eu preciso contar realmente detalhes assim e explicar para vocês que talvez nunca saberiam dessas coisas, entendeu? Porque as pessoas sabem até onde elas conhecem, elas são reféns da verdade que elas ouviram. E nem todo mundo é ouvido, nem todas as partes às vezes são ouvidas. E também há um outro ponto, há uma outra verdade, há uma outra versão. E a verdade é que no meio da sutileza, a Bíblia diz que quem seduz, quem tem esse poder de sedução, é a mulher. Pode ver, não foi Adão que foi dar o fruto para Eva, mas foi Eva que influenciou Adão a comer do fruto. Então, o poder da sedução, ele está na mulher. Você pode perceber, quando você quer algo do seu marido, do seu cônjuge, você consegue seduzir ele muito rápido. É muito simples. Porque a mulher tem esse poder de sedução que o homem não tem. O homem tem o poder de conquista.